Hoje a gente vai ter a oportunidade de apresentar para vocês um Opala 78, que de todos os Opalas, de todos os GMs que a gente já mostrou até hoje no nosso canal, esse sem a menor sombra de dúvidas é o que está em estado mais impecável de todos. E agora a gente vai ter a oportunidade de examinar o carro, de fazer um pequeno upgrade nele e de conhecer um pouquinho da história dele. Esse carro aqui é do meu amigo Alan. Ele comprou há aproximadamente 10 anos, porque ele curte muito Opala. O pai dele tinha Opala, numa história muito parecida com a minha, que eu já tive a oportunidade de contar para vocês em outras ocasiões. E ele manteve o carro todo esse tempo. O carro ele rodou, eu acredito que nesses 10 anos, 3 ou 4 mil quilômetros apenas. Tá? O carro acho que está com 101 ou 102 mil, está com baixa quilometragem, uma quilometragem original. E ele conseguiu comprar esse carro de uma viúva que colocou para vender depois que, infelizmente, o marido dela faleceu. E provavelmente vocês vão falar, pô, 10 anos atrás não é muita coisa. Para o mercado de carros antigos, isso daí é quase que uma era geológica, porque a especulação há 10 anos atrás ainda engatinhava, ainda não era tão agressiva quanto ela é hoje. Então eu não sei o quanto ele pagou no carro, mas com certeza foi um preço justo. E o carro hoje está aqui para que a gente possa fazer a instalação do Hot Spark. Ele passou há um tempo atrás, ele estava com alguns problemas de regulagem. Ele viu os nossos vídeos do Diplomata e ele viu que ali a pessoa que foi chave no acerto do DFV 446 foi o xará dele, foi o Alan da J Carburadores. Então ele procurou, entrou em contato com o Alan e o Alan fez um serviço de mestre no carburador aqui desse Opala. Antes de abrir o capô, antes de partir para o serviço mecânico, a gente vai mostrar como esse carro está perfeito, tanto por dentro quanto por fora. Uma das poucas modificações que o Alan fez quando ele comprou o carro foi colocar os pneus 215 série 70, aro 14, que nos anos 70 e nos anos 80 eram uma tendência tanto nos Opalas quanto nas Caravans, para o pneu ficar um pouquinho mais largo. A Bianca vai tentar mostrar a lateral meio aqui contra a luz, Bianca, ali, para notar que o carro realmente está perfeito. Talvez tenha sofrido algum retoque. A gente percebe em alguns pontos ali que já está chegando no fundo. Quando a gente aproximar do carro eu vou pedir para que a Bianca mostre. Mas é um carro absolutamente íntegro. E esse carro em particular ele me traz lembranças fantásticas da minha infância. Porque como eu já relatei, o primeiro Opala que meu pai teve foi um 1978. Isso foi em 1979, 1980 no máximo, provavelmente. A única diferença para esse exemplar aqui era a cor externa, que no caso esse daqui é um metálico, e o Opala do meu pai era um bege claro. Não é... Olha, a Bianca está aproximando aqui e eu estou mostrando justamente, eu acho que isso daqui valoriza muito mais o carro do que a gente ficar mostrando somente os pontos positivos. A gente tem aqui pequenos pontos onde a tinta saiu, porque o carro deve ter dado uma encostada, alguma coisa. E aqui eu não sei se a Bianca, por conta do reflexo, vai conseguir mostrar se esse carro ficou usando uma capa, alguma coisa assim, mas a gente percebe que aqui já está chegando no fundo. Não somente aqui, mas em várias quinas da carroceria desse Opala, a gente tem exatamente a mesma situação. A Bianca me perguntou se o farol amarelo era original de fábrica. Eu acredito que não, porque talvez ele contraria até a legislação brasileira, mas era um acessório muito desejado nos anos 70 e nos anos 80, um farol amarelo, seja um farol de neblina ou como farol principal. Bianca, eu vou abrir o capô porque eu estou muito ansioso e para a gente poder ficar mais à vontade, afinal o nosso canal ele é de mecânica. E a gente tem aqui exatamente o mesmo motor que tinha no primeiro Opala do meu pai. Eu lembro exatamente que ele também era verde, tá? Eu só não sei que carburador que ele usava, porque na minha época de pirralho,
eu não estava muito preocupado com isso. Eu simplesmente me preocupava quando meu pai abria invariavelmente para conferir o nível do óleo e olhar a água do radiador. Eu me contentava em saber que o motor era verde. O carro passou por algumas revisões nesses 10 anos, e uma que eu tenho certeza que ele comentou comigo foi a reforma do radiador, acho que da colmeia, e a revisão de todo o sistema de arrefecimento. Então a gente percebe todas as braçadeiras novas, mangueiras novas, e porque a questão da refrigeração no Opala, ela acaba sendo sempre crítica. E quando eu falo que a questão da refrigeração ela é crítica no Opala, é pela forma que foi montada a ventoinha. Ela é solidária ao eixo da bomba d'água, e isso acaba tornando o sistema meio ineficiente, vamos dizer assim. Porque você tem duas situações. Você tem, quando você está numa estrada viajando a 100 por hora, todo o fluxo de ar está batendo aqui no radiador, e ao mesmo tempo a ventoinha está girando de forma inútil, está consumindo potência do motor, porque ela está deslocando o fluxo de ar, tá, com o movimento da hélice, e sendo que o ar já estava chegando ali de qualquer forma. Quando que você precisaria de uma refrigeração efetiva no radiador? Quando você está parado num trânsito. E quando você está parado num trânsito, o motor, muito pelo contrário, ele está na marcha lenta, e a água começa a circular no radiador, não tem o fluxo de ar passando pelas colmeias, e você acaba, com o passar do tempo, tendo a temperatura vai subindo, e o motor pode acontecer até mesmo de ferver. Então, infelizmente, por conta de uma limitação ou de uma característica não positiva no projeto, que é essa hélice solidária à bomba d'água, as pessoas percebiam que ferviam, e no lugar de tentar colocar uma solução para isso, que em 78 já existia uma solução muito mais elegante nos Fiat, nos Passats, que é a ventoinha eletromagnética, não, quem é culpado, mais uma vez, a termostática. Então muita gente tira a termostática, ou tirava a termostática. Eu prefiro dizer que tirava. Hoje, com a informação muito mais fácil do que há 20 ou 30 anos atrás, eu diria que há 30 anos atrás até justificaria a pessoa tirar uma termostática por absoluta falta de informação. Hoje, uma pessoa que insiste em andar sem a válvula termostática é, no mínimo, um pouco teimosa. Claro que a própria GM sabia que isso não era uma solução decente, principalmente considerando que um Fiat já tinha uma ventoinha elétrica, um Passat já tinha uma ventoinha elétrica, e a partir da década de 80 eles fizeram um upgrade e colocaram finalmente uma ventoinha elétrica. Infelizmente não foi em 81, não foi no início dos anos 80, foi mais para o final dos anos 80 que a GM resolveu investir um pouco no projeto. Não que o carro não merecesse, ou não que o preço final do carro não justificasse um investimento desse, mas simplesmente as coisas aconteciam numa velocidade um pouco diferente do que elas acontecem hoje. Praticamente as pessoas que gostavam ou que admiravam o Opala não percebiam nisso uma deficiência grande no projeto, ou não cobravam uma solução mais eficiente na época. A Bianca acabou de me perguntar por que tem tanto espaço aqui. E a resposta é simples, Bianca, porque essa mesma carroceria ela usava o motor 250, o motor 6 cilindros que a gente viu no Diplomata naquela ocasião. Tá? E aí sim é um motor que vem praticamente até aqui, o radiador fica colado aqui na grade, e a gente pode até considerar que esse motor, vamos dizer, seria a segunda opção da fábrica. A própria carroceria é construída não somente para receber um motor maior, mas para ser motivada a andar por um motor igual os 6 cilindros que a gente tem da GM. Como eu comentei já nas outras séries do Opala, aqui a gente tem um projeto originalmente alemão, com a carroceria toda métrica, tá? É o Opel Rekord dos anos 60,
e a Chevrolet resolveu lançar o Opala aqui no Brasil, não resolveu trazer o motor alemão, e ela resolveu usar um motor que ela já tinha com relativa facilidade aqui, que era os 6 cilindros em linha das caminhonetes. Ainda que a caminhonete usasse o 261, era muito mais fácil ela implementar um motor americano aqui, não somente pelo fato dos mecânicos já conhecerem a mecânica 6 em linha da Chevrolet, como pela facilidade ali de peças. E foi o que eles fizeram. Então a gente tem aqui uma coisa bastante curiosa, uma carroceria métrica, um projeto alemão, com um motor enxertado aqui, um motor com um projeto americano todo em polegadas. E uma das características do Opala, ainda que fosse um carro caro quando novo, não era o carro mais barato da GM, para isso você deveria optar provavelmente pelo Chevette, mas a manutenção era muito barata, tanto pela quantidade de Opalas que tinham por aí. Isso acabou popularizando a manutenção. Nenhum mecânico tinha dificuldades em manter a máquina funcionando, não somente nos sinais vitais dela, mas em regulagens aí, ajustes finos. Como as peças eram baratas para a própria fábrica, porque aqui eles já pegaram uma carroceria cujo projeto já tinha sido, vamos dizer, amaciado na Alemanha, quando eles trouxeram a carroceria para cá, como da mesma forma a mecânica já tinha sido amaciada nas caminhonetes. Então, vamos dizer assim, o projeto quando foi lançado aqui já estava pago pro fabricante. Então, ainda que o Opala, principalmente nas versões Diplomata, nas versões dos anos 80 aí, fosse o carro, um dos carros mais caros do Brasil, junto com o Alfa TI4 e junto com o Landau, a mecânica certamente era muito mais barata do que desses dois carros para manutenções de rotina. E a GM sempre tomou cuidado não somente em fornecer as peças mecânicas, mas todas as peças de lataria. Quando eu tinha o meu Opala, a gente ia numa autopeças muito grande que tinha perto da minha casa, que chamava-se Superdom. E lá era um hipermercado de peças. E lá a gente via paralama de Fusca, assoalho de Fusca, assoalho de Kombi, todas as latarias que você imagina, como se você estivesse andando no supermercado. E as latas eram feitas por vários fabricantes, IGP, Zito Pereira, e as latarias de Opala eram feitas exclusivamente pela GM, e não por isso, e não por esse fato elas eram caras, muito pelo contrário, elas tinham o mesmo preço competitivo das latas, por exemplo, de um Fusca, ou de um Passat, ou de um Volkswagen. Então você conseguia latas do fabricante, latas originais de fábrica, e por um preço muito, muito interessante. Então, quem tinha Opala não passava aperto na questão do orçamento para fazer manutenções, seja na questão mecânica, seja na questão de lataria. Infelizmente, como eu já comentei, foram 20 anos, 25 anos desde dessa ocasião que eu visitava esse lugar, essa autopeças enorme, e ficava olhando, andando no meio dos corredores ali de latarias. 25 anos são quase que 2 eras geológicas de especulação. Então o que foi nos anos 70, provavelmente nos anos 80, porque eu vivenciei os anos 80 e talvez parte dos anos 90, foi a manutenção mais barata e mais simples dos carros nacionais, provavelmente dava para comparar com a manutenção do Fusca. Hoje, infelizmente, por conta da especulação e somente por conta disso, é a mecânica dos carros nacionais antigos, a mecânica certamente mais cara para se manter, porque a gente vê peças às vezes na internet com preços que fazem a gente dar risada, porque não tem como chorar. Então, por conta dessa especulação, que na verdade quem gosta de carro procura manter a história do automóvel viva e não fica tentando matar o carro de uma vez por todas, porque simplesmente quando você dificulta o acesso a uma peça, ou coloca o preço lá em cima, você simplesmente faz com que carros que poderiam ser reparados sejam deixados de lado, projetos sejam abandonados, pessoas desistem de ter um Opala. Eu tive vários Opalas, ainda que hoje eu seja 100% refrigerado a ar, eu teria, eventualmente, hipoteticamente, eu teria um Opala se não fosse esse mercado tão corrompido das peças. Peças essas que
Muito Zé Frizinho agora vai se contorcer, vai babar, vai chorar, mas elas estão nesse carro aqui, no carro do Alan, e são peças que vieram da fábrica. Bianca, pode aproximar, porque isso daqui já significa um ataque cardíaco, tá? Em muito opaleiro. Todas as lanternas são as lanternas originais de fábrica. Você pode até dar uma pausa e ir pro lado de lá para mostrar que eu não estou mentindo. Já sei, você foi num encontro de carro antigo, ficou encantado com o Opala, o cara quis te mostrar o carro, começou a contar a vantagem. Eu vou mostrar agora um porta-malas original, do jeito que saiu da fábrica, do jeito que era o porta-malas do Opala 78 do meu pai. E aí você compare com tudo que você vê por aí e chegue às suas próprias conclusões. Naturalmente a caixa de ferramentas aqui não faz parte, nem a caixa de papelão, mas essa forração é a original do Opala, tá? E esse assoalho é original do Opala, exatamente nessa configuração. Ali a gente tem como se fosse um anti-ruído, um negócio preto colado ali na lateral, que eu acredito que é para minimizar o, vamos dizer, o eco ou o ruído que possa acontecer com alguma movimentação de carga aqui dentro. Aqui eu não preciso, não, eu preciso sim, Bianca, mostra de lá para cá o estado disso daqui, todas essas pinceladas aqui, como se fosse de um emborrachamento, são originais. E dá uma olhada aqui, Bianca, a gente tem aqui um pneu diagonal, que é certamente o step original, que veio com o carro em 1978, e que se rodou, ele não rodou bastante para tirar os pelinhos ou os cabelinhos que ele tem na banda de rodagem. Bom, a forração de porta é exatamente uma viagem no tempo para o Opala do meu pai. Era exatamente igual, exatamente furada no mesmo lugar, com a mesma telinha do alto-falante marrom, que era infelizmente muito comum. Não é que infelizmente, não existia outro lugar para se colocar alto-falante. Na verdade, os fabricantes ainda não entendiam que as pessoas gostariam de ouvir um som dentro do carro. Então, tirando algumas exceções, normalmente da Volkswagen, que tinha uma posição modesta para pelo menos um alto-falante, a GM aqui não tinha planejado nada para a pessoa ouvir um som. Então, quando ia ouvir um som, metia a tico-tico aqui e fazia esse serviço que vocês estão vendo. De resto, tecido do banco original, com marcas do tempo, que eu adoro, tá? Esqueci o nome dessa peça, acho que é Vivo. Preciso perguntar pro Jean. Isso daqui com ressecado, trincadinho, como é de se esperar num carro antigo. Ali atrás é uma visão que num Opala desses era muito mais familiar para mim quando eu era criança. A Bianca está mostrando um Ciclope lá, mas esse é um Ciclope igual da Combinha, um Ciclope do bem. Na verdade é um Twitter. As pessoas que instalavam som nessa época, eles estavam com essa tendência, vamos dizer assim, de colocar um Twitter ciclópico ali atrás. E o Opala do meu pai seguia exatamente esse padrão. Talvez tenha sido instalado o som no mesmo instalador. Banco de trás, perfeito estado, muito confortável, principalmente para as minhas lembranças de 8 ou 9 anos, mas mesmo 2 adultos aí, ou até mesmo 3, viajam com todo o conforto. Bom, Bianca, esse painel é que traz as melhores lembranças da minha infância relacionadas a carro, porque eu lembro que meu pai tinha um Chevette branco 77, um tubarãozinho, e ele ficou muito feliz quando ele chegou em casa com um Opala, e era justamente esse painel. Me lembro como se fosse hoje, ele chegando em casa, a gente foi ver o carro, eu lembro que a gente entrou no banco de trás, a gente ficou pulando para lá e para cá no carro, entramos, jantamos rapidamente e meu pai levou a gente dar uma volta ali, provavelmente de uns 40 minutos, 1 hora, durante a noite, e foi inesquecível. Incrivelmente eu lembro até parte do trajeto. Mas enfim, o do meu pai era exatamente igual. O Roadstar dele era um pouco diferente do que esse daqui, mas era um prata, não sei exatamente o modelo,
Mas tirando esse pequeno detalhe, era um carro que ele deve ter ficado aí uns 3 anos pelo menos, e a gente andou bastante com ele. Vamos ligar o motor, Bianca? Vamos. Quando eu comento que um carro reformado nunca vai ser um carro original, é levando em consideração esse tipo de detalhe, tá? Porque um carro reformado, ele perde toda a história. Claro que tem carros que foram usados a ponto de precisarem de uma reforma, mas nunca eles estarão à altura de um carro desse que ostenta toda a história dele. Por exemplo, em 1985, esse belo Opala, ele estava com 34 mil quilômetros e passou por uma troca de óleo. Dá para perceber que o Alan fez um trabalho de mestre aqui no carburador e nas palavras do dono do carro, nesses 10 anos que ele teve o carro, depois que passou pelas mãos do Alan, pela primeira vez ele não precisa jogar a gasolina aqui dentro do carburador na hora que ele quer sair. Basta ele entrar, dar 2 bombadas no pedal do acelerador, ligar e sair andando. A grande verdade é que eu não teria nem por que abrir o capô do carro de tão perfeito que ele está, se não fosse a instalação do Hot Spark. Então o que a gente vai fazer agora é uma manutenção, um upgrade mais do que desejado, uma coisa que certamente não existia nem a ignição da Bosch em 78 para um Opala 4 cilindros e muito menos um Hot Spark. Então certamente isso daí é algo que vai fazer uma grande diferença. Nas minhas lembranças do Opala do meu pai, eu lembro que ele ficou 2 vezes, pelo menos 2 vezes com problema no platinado e o carro parou. Uma vez foi de noite, a gente estava indo para um clube, alguma coisa assim, acho que era natação, e o carro parou num semáforo, não quis mais funcionar, ele precisou chamar o mecânico. Tá? E a segunda ocasião foi na estrada, o carro começou a falhar, dar muitos estouros pelo carburador e pelo escapamento, e de repente o carro encostou. Mesma coisa, meu pai ligou para o mecânico e o mecânico foi socorrer o meu pai. Então as 2 vezes eram justamente platinado. Eu lembro que nessa vez da estrada meu pai falou: abre o porta-luvas e vê se tem um platinado aí. E tinha, ou seja, meu pai sabia o que ia dar problema, carregava, mas infelizmente não teve o interesse, ou de repente não teve alguém que pudesse dar uma instrução rápida ali para ele fazer uma troca rápida e poder seguir viagem. Bom, e para instalar o Hot Spark é muito fácil, ainda que seja um distribuidor diferente daqueles que a gente está acostumado com Fuscas. Teoricamente você pode instalar o Hot Spark em qualquer distribuidor, pois existem para praticamente todas as configurações. O Rodolfo, felizmente, trouxe algumas peças pro Opala, tanto para o 4 como 6 cilindros. E aqui a gente tem a mesa que vai ser substituída, todo o conjunto. A gente vai fazer a montagem desse Hot Spark aqui, tá? Nessa configuração. E claro, quando você for comprar, você vai falar se o seu carro é 4 ou 6 cilindros. Se ele for 4 cilindros, vai vir um indutor desse tipo aqui, esse roxinho, tá? Para 4 cilindros. E se for para 6 cilindros, vai vir esse preto bem maior. Mas essencialmente a parte aqui do Hot Spark e a mesa do distribuidor são compartilhadas. Pronto, então na verdade a instalação do Hot Spark, no caso do Opala, eu acredito que é a mais objetiva possível. Por quê? Porque a gente vai soltar esses 2 parafusos aqui, que vão prender a mesa do distribuidor todinha aqui no corpo do distribuidor. Para isso, antes eu vou tirar o rotor. E a gente pode guardar todo esse conjunto. E no caso de uma pane, tá? Lembrando, o Hot Spark é uma peça extremamente confiável. Na minha experiência, o da nossa Kombi foi o único que eu vi queimar. E foi por conta do regulador do alternador da Kombinha da Bianca, que entrou em curto, então ele passou a alimentar tudo com 18 volts, e nessa situação o Hot Spark não suportou. Então, tirando essa situação,
ele é absolutamente confiável, tanto no Fuscatia, quanto na Kombi da Bianca, quanto no meu Fusca vermelho, como em todos os carros que a gente já instalou até hoje. Eu não tive notícias de nenhum, tirando essa peculiaridade, que tenha dado problema. Então, caso aconteça alguma coisa nesse Opala, ele pode estar carregando a mesa do distribuidor como um backup ali pro Hotspark. Ou seja, dificilmente ele vai ficar parado por conta de alguma falha na ignição. Pronto, eu já soltei então o fio do platinado, porque eu não vou perturbar toda essa montagem que a gente tem aí da mesa do distribuidor. Vou tirar isso como uma peça única. O interessante aqui é que sai toda a mesa juntamente com o acionamento do avanço a vácuo, que é esse pininho aqui que recebe movimento através dessa cápsula. O distribuidor, até onde eu sei, ele foi revisado há pouco tempo. Como eu não vou desmontar a mesa do platinado, eu não vou nem usar o parafuso que está lá. Mas isso é tranquilo, basta ter dois parafusos M4 por 5 ou por 6 que você consegue fixar o Hotspark. Eu confesso que eu não sei se esses parafusos vêm junto com o Hotspark, tá? Porque faz algum tempo que a gente recebeu aqui e eu já tinha aberto o kit. Aqui eu vou passar a pasta térmica, que também vem num saquinho, tá? Você abre o saquinho e passa aqui embaixo. O único lugar que você vai precisar passar a pasta térmica é aqui. No caso do Fusca, as observações que a gente vai fazer quando vai instalar um Hotspark, além da bobina estar em perfeito estado, além da gente ter aquela malha de aterramento no distribuidor, nesse caso aqui é um pouquinho diferente. A gente não tem a malha de aterramento, tá? Mas o aterramento ele é feito através dessa pecinha aqui por baixo, que funciona também como eixo aqui do avanço a vácuo. Então aqui é relativamente mais fácil a gente fazer a instalação do que no caso do distribuidor da Bosch. Prontinho, então eu já montei antes de colocar a mesa ali na posição. Então agora é só encaixar a mesa. Claro, esse daqui é um Opala zerado, um Opala de Zé Frizinho. Então, caso você esteja fazendo essa instalação e você não saiba como está o avanço do seu distribuidor, aí sim é o momento de você desmontar tudo e já conferir se você tem as molas do avanço centrífugo, se o avanço a vácuo está operando. E aqui, como foi revisado há pouco tempo atrás, a gente sabe que está tudo em ordem. Aqui a gente tem uma pequena guarnição para colocar ali no corpo do distribuidor. Então agora basta colocar ele ali na posição, aqui, tá? Se for necessário um pequeno ajuste aqui no pininho que encaixa no avanço a vácuo, basta você dar uma leve entortadinha e é só usar os dois parafusos que prendem a mesa no lugar. Os outros dois parafusos são os parafusos que ficam solidários à tampa. Prontinho, mesa montada, o sensorzinho aqui roxo encaixado no eixo do distribuidor, e aí vale a pena dar uma olhada bem por cima para verificar se o sensor ele está relativamente alinhado, se a distância que a gente tem de um ponto aqui é a mesma que a gente tem do outro. E por que eu falo isso? Porque esse parafuso, esse furinho aqui, ele tem um pequeno ajuste, então tem como você aproximar ou afastar ele um pouquinho, caso seja necessário. Para finalizar, aqui ele já vem inclusive com os conectores, os terminais do tipo arruela, preto no negativo da bobina, exatamente aqui, que é o sinal que seria gerado pelo platinado, passa a vir pelo fio preto do Hotspark. Mais um. A Bianca vai aproximar agora do 15, positivo pós-chave. A gente tem aí o fio resistência que vem desde da chave de ignição. Na verdade existe uma conexão logo aqui atrás, e a gente tem um outro fiozinho preto que desce até o motor de arranque. E a explicação para isso é simples. Você tem aí uma bobina que ela é equivalente a KW, uma bobina de alta
de alta potência. E no momento da partida, ela usa toda a potência que ela é capaz de gerar, recebendo o sinal que vem do motor de arranque, os 12 volts direto. Depois que você deu a partida, o 15 ele passa pelo fio resistência e faz a tensão cair para aproximadamente 80 a 75% do nominal. Então ela vai ficar em torno de 9 volts, tá? 8, 9 volts. E a intenção disso é fazer com que a bobina trabalhe com uma certa folga, uma certa reserva. No caso do platinado, que ela não sobrecarregue o platinado, porque ela é uma bobina com uma impedância baixa, de 1 ohm, 1 ohm e meio. E no momento da partida, somente no momento da partida, ela recebe uma tensão mais alta que vem, pega o atalho por esse fio preto que vem do motor de arranque. Só no momento que o motor de arranque está sendo acionado, esse fio recebe 12 volts direto. E eu percebo que essa conexão ela está com alguns problemas. Eu vou pedir para a Bianca dar uma pausa. A gente vai fazer uma solda ali rapidinho antes de poder ligar o fio vermelho. Prontinho, fiz a montagem do Hotspark, aqui já soldei um conector novo, deixa eu tirar aqui para a Bianca poder mostrar, prontinho. E agora é só montar a tampa do distribuidor para poder tentar dar a partida. Prontinho, vamos dar uma partida agora. Bom, o motor funcionou, eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas ele deu aquela segurada no momento da partida, típica de motor muito adiantado, com um ponto muito adiantado. Então eu vou aproveitar, antes da gente sair para dar uma volta, eu já quero sair teoricamente, pelo menos no que depende de mim, com a minha parte concluída. Eu vou fazer a regulagem do ponto de ignição. Para isso eu vou soltar aqui a presilha. Bom, já montei a pistola de ponto. Infelizmente não é nada prático, porque a escala, a graduação fica do lado de lá, enquanto que o distribuidor fica desse lado. Então a gente vai ter que chegar do lado de lá para encontrar a escala. A Bianca está aproximando para mostrar onde está a escala. Aqui que tem a letra A, e tem uma letra aqui, ali que parece um C, mas que na realidade é o 0, é o ponto morto superior. Então para o motor a gasolina, você pode tranquilamente alinhar na marca A, porque cada divisão dessas corresponde a 2 graus, tá? Do C ou do 0 até o A, são 2 graus. Então se você alinhar no A, você tem 10 graus de avanço. Se você alinhar numa marca para cima, você tem 12, e assim sucessivamente. Se fosse um motor a álcool, existiria uma terceira marca, que seria a letra B, que ela está exatamente a 20 graus ali na escala. Então ela viria aqui para cima. A gente vai usar a marca A como referência, então eu vou deixar ele com 10 graus de avanço. De 10 a 12 graus, na verdade, a gente pode deixar nesse caso. O importante é a gente lembrar de um pequeno detalhe, mas fundamental num motor de baixa rotação e carregando um carro tão pesado quanto o Opala. A linha do vácuo do distribuidor é o vácuo absoluto, ou seja, ele funciona não como um complemento do avanço a vácuo, do avanço centrífugo, e sim como um sensor de carga. Então é obrigatório na hora de verificar o ponto aqui, a gente está com a linha de vácuo desligada para que ele não interfira, porque depois que eu ligar a linha de vácuo, e a Bianca, se tudo correr bem, ela vai ter a oportunidade de mostrar isso, o ponto vai lá para cima. Olha, tá tão adiantado que a gente não tá nem vendo a marca, então eu vou ter que ir lá e atrasar ele manualmente. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas a marca tá chegando. Ela deve estar mais ou menos a 20 graus agora, e eu voltei bastante o distribuidor. O que acontece é que no momento que a gente instala o Hotspark, a gente perde todo o ajuste que tinha sido feito antes. Eu acabei perdendo a oportunidade de medir quantos graus ele estava antes, porque ele estava perfeito. Então a gente vai voltar até ele ficar na marca na letra A.
eu acho que só falta a gente dar a volta de testes agora para confirmar tudo aquilo que a gente tem quase que certeza que a gente conseguiu atingir. Bom, a gente já está na nossa pista de testes alternativa aqui e não tem muito o que falar do carro. O carro é zero. Eu estava comentando com a Bianca até a gente chegar aqui que as lembranças que eu tenho, o primeiro carro que eu tive a oportunidade de dirigir, sim, e num mundo politicamente incorreto ainda, quando não existia todos esses fiscais da vida dos outros, a primeira oportunidade que eu tive de dirigir um carro foi acho que com 11 ou 12 anos e foi justamente esse Opala do meu pai. Incrivelmente pelas mesmas ruas que a gente está passando aqui agora. E esse carro, ele tem todas as qualidades de uma verdadeira máquina do tempo. Ele está no estado dos anos 80, vamos dizer assim, na época que eu dirigi pela primeira vez. Ele tá com a mesma aparência que o carro do meu pai tinha, o mesmo estado de conservação. Então, mais do que um upgrade, mais do que uma manutenção, para mim, particularmente, é uma volta ao passado poder dirigir um carro como esse daqui. Eu estava comentando com a Bianca que quando o primeiro Opala que o meu pai comprou, me parecia um carro muito grande, muito gigante, porque a gente ficava de pé aí no banco de trás, tinha espaço de sobra. Depois que eu comecei a dirigir, eu tive um Opala e para mim aquilo passou a ser o carro, vamos dizer, do tamanho normal, porque meu pai sempre teve Opala, o meu primeiro foi um Opala e assim por diante. Depois que você dirige um carro menor, pode ser um Fusca, pode ser um Fiat ou alguma coisa assim, você se acostuma, vamos dizer, com uma coisa mais compacta. E para falar a verdade, nunca o Opala me deu uma impressão de ser um carro tão grande quanto agora, porque a gente está sentado aqui, o carro é muito silencioso, muito macio e confortável e enorme. A grande verdade é essa, é um carro enorme e bastante interessante aí da gente poder dar uma volta numa bela tarde de sol. Tirar umas fotos, né? Bom, não é um carro que você se empolga para acelerar ou que você
quer ver correr, simplesmente porque o motor tem muito torque em baixa rotação e com menos de 4.000 RPMs ele já está aí se esgoelando. Então a tendência que você tem é não acelerar muito e trocar de marchas mais rápido, você antecipa as trocas de marcha. Então isso acaba sendo uma característica de quem gosta de andar devagar, de quem anda tranquilamente, é o que conquistou provavelmente todos os donos de Opala 4 cilindros aí nos anos 70, nos anos 80, porque realmente é um carro bem confortável e bem tranquilo. E certamente foi isso que conquistou o meu pai no dia que ele andou a primeira vez no Opala, porque desde o primeiro Opala que ele teve, ele não trocou mais de modelo. Ele teve as variações aí, ele teve Caravan, Commodoro e assim por diante, mas sempre na versão 4 cilindros, e que sempre atendeu muito bem a nossa família. Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu preciso devolver o carro pro Alan. Infelizmente ele vai levar o carro, mas certamente ele vai trazer outras novidades aí pra gente em muito breve. E também agradeço ao Alan aí o Alan da AJ, por ter me apresentado o xará dele e a gente ter se conhecido. E agradeço o Alan da AJ também por já ter feito toda a regulagem aí. De todos os carros que já passaram aqui, esse daqui é o carro que já veio praticamente pronto para que a gente fizesse uma manutenção rápida, na verdade somente um upgrade. Bom, quem tiver interessado no Hot Spark, seja para 4 ou 6 cilindros da Chevrolet, basta entrar no Fuscanet, apesar da nossa grande paixão serem os Fusquinhas, os refrigerados a ar, mas lá você encontra tanto o Hot Spark para 4 cilindros como para os 6 cilindros, que sem dúvida nenhuma é a melhor opção para você manter a curva de avanço original do que é o motor e aumentar a confiabilidade. Se você usa um distribuidor moderno, se você usa um distribuidor álcool no motor a gasolina ou vice-versa, você não consegue essa maciez de funcionamento que vocês perceberam e esse nível de conforto. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até o próximo.